Mahalu Antraib, Sefu Jaidon. Sejam bem-vindos, boa aula. Se o Google Tradutor tiver certo, vai ser sucesso. Vamos lá, gente, aulinha de Oriente Médio. Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Gostaram da apresentação da aula do meu primo Mohamed Tupi, originário de Guarani, fala muito bem árabe, fala muito bem português, né? Viu que ele desejou a vocês uma excelente aula e o assunto justamente sobre Oriente Médio. E quando a gente fala do Oriente Médio, o primeiro papo que a gente vai ter sobre essa região é falar sobre Israel e a questão da Palestina. E é importante que a gente saiba como que foi o processo de ocupação territorial dessa região. Então, quando a gente fala de Palestina, essa área ela foi ocupada há 2000 anos antes de Cristo pelos povos hebreus. Povos hebreus vocês podem associar com judeus, ou seja, os judeus ocupavam aquela região 2000 anos antes de Cristo. E essa região, ela sempre despertou um interesse muito grande, ela sempre foi um alvo de disputas, justamente por conta da posição geográfica estratégica da Palestina, porque ela se localiza entre Ásia, África e Europa. Então, vários povos sempre tinham interesse em dominar a região e ao longo do processo de ocupação dos hebreus, nós percebemos que os assírios, os babilônios promoveram a escravização dos judeus. Depois veio o Império Romano. E no auge do Império Romano, eles promoveram a expulsão dos judeus da Palestina. Essa expulsão dos judeus da Palestina gera um momento que vocês já devem ter estudado de sua história, que nós chamamos de diáspora judaica, ou seja, os judeus vão se espalhar pelo mundo inteiro. Perfeito? Então, dentro dessa caracterização, vocês vão raciocinar justamente que o Império Romano chega, expulsa os judeus e ocupa a região. Depois do auge desse Império Romano, quando o Império Romano entra em declínio, nós vamos ter, principalmente entre os séculos 7 e 15, a ocupação de povos árabes nessa região da Palestina. Ou seja, os judeus viviam na região, foram expulsos pelo Império Romano. E depois quem chega é justamente os árabes, que foram denominados, que foram chamados de palestinos. Então, dentro dessa caracterização, você vai perceber que os árabes ocuparam a região, mas a região ela passou a ser dominada justamente pelo Império Turco-Otomano. Então, vocês estão percebendo como que vários povos dominaram por conta dos interesses que existiam estratégicos na Palestina. Mas, de certa forma, a ideia principal que eu quero que vocês guardem é que os judeus ocupavam essa região, foram expulsos e depois quem veio ocupar maciçamente foi justamente o povo árabe, que nós consideraremos como palestinos. Bem, só que aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. E durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano, ele entra do lado da Alemanha. E, consequentemente, com a derrota alemã, esse Império Turco-Otomano, ele se esfacela. Ele deixa de existir e a região da Palestina passa sob o domínio britânico. Ou seja, os britânicos agora comandam a região que é ocupada pelos povos árabes. Dentro dessa condição, a gente vai raciocinar que, historicamente, por mais que os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, eles sempre tinham na cabeça aquela visão, aquela ideia de que um dia retornariam para o seu local de origem. E dentro disso, no final do século XIX, nós tivemos o desenvolvimento de um movimento chamado de movimento sionista. Ah, Flávio, qual que é a ideia desse movimento sionista? Esse movimento sionista tinha como objetivo a criação de um lar judaico na Palestina. Ora, mas por que na Palestina? Porque era a área onde historicamente os judeus ocupavam e foram expulsos pelo Império Romano. Então, quando esse movimento começa a surgir, por que chamava movimento sionista? Porque a ideia era fazer os assentamentos judaicos próximos ao redor do Monte Sião, e por isso sai o nome sionismo.
E aí, dentro dessa condição, ele vai perceber que vamos ter uma migração de judeus para a Palestina. Então, eles vão chegar lá e começam a adquirir terras, né? Ou eles promovem colônias agrícolas, ou promovem a construção de bairros judaicos e começam a ocupar a região. E essa movimentação, ela se tornou ainda mais incentivada quando nós tivemos, em 1917, a Declaração de Balfour. O que é a Declaração de Balfour? O ministro das Relações Exteriores da Inglaterra escreveu um comunicado onde ele dizia que não mediria esforços para a criação de um lar judaico na Palestina. Então isso foi promovendo uma grande migração, ou seja, os judeus foram indo para a região da Palestina com aquela ideia, com o sonho, né, de realizar a criação do seu próprio país, do seu próprio estado. E logicamente, depois, quando nós entramos na Segunda Guerra Mundial, essa migração ficou muito mais intensa. E por que fica mais intensa, pessoal? Por conta do Holocausto. A gente vai perceber que a perseguição dos nazistas aos judeus fizeram com que eles buscassem refúgio. E um dos refúgios era justamente voltar para a Palestina. Só que aí o problema estava começando a se formar. Houve um incentivo de um povo voltar para uma região que já era ocupada por um determinado povo. Entendeu? Ou seja, os judeus voltaram para uma região que estava sendo ocupada pelos árabes. E, consequentemente, isso começa a dar atrito, começa a dar conflito entre eles. E nós vamos perceber que vai haver justamente a formação do Estado de Israel. Mas como vai acontecer essa formação, Flávio? Olha, vai acontecer da seguinte maneira. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que a Inglaterra faz? A Inglaterra passa a responsabilidade, o controle da Palestina para a responsabilização da ONU. Ou seja, a ONU, recém-criada, com o objetivo de manutenção da paz mundial, ela vai ter o quê? Que criar ali uma forma de administrar esse conflito de povos com ideais diferentes. E sendo que, à medida que essas migrações de judeus foram acontecendo, basicamente, a região da Palestina, já em meados de 1940, tinha 1/3 da sua população ocupada por judeus. E aí, pessoal, o que a ONU faz? Bom, ela raciocina. Temos 2 povos. Cada um povo quer transformar no seu país. Ela promove a divisão. Ela faz com que haja a partilha da Palestina. Divide a Palestina entre árabes, que a gente chama de palestinos, e entre os judeus. Então, dentro dessa divisão, a gente vai perceber que a ONU estabelece o seguinte, olha só, 56% do território vai ser ocupado pelos judeus, 43% pelos povos árabes, pelos palestinos. Flávio, e 1% que sobrou? Por quê? 56 mais 43 dá 99% do território. E esse 1% seria a cidade de Jerusalém, que seria um território internacional, já que ele é de interesse das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, ou seja, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E aí, dentro disso, dividiu as terras. O que o povo judaico pensou? Ótimo, dividiu as terras e eu estou feliz, vou criar o meu país. Já os árabes, não gostei da divisão. Tanto é que vocês podem observar aí no mapa, olha só, como que ficou a divisão a partir dessa partilha da ONU. E aí os árabes não concordaram. E essa não concordância dos árabes em relação a essa partilha gerou o primeiro conflito que nós vamos ter na região, que é justamente o conflito voltado para a independência de Israel. E aí eu quero fazer com vocês um parêntese para ficar fácil o entendimento, que é o seguinte: todo momento em que acontecer um conflito entre israelenses ou judeus e palestinos e o povo árabe, a vantagem sempre vai ser dos judeus.
Porque os judeus tiveram o apoio dos Estados Unidos em relação à sua independência. Então eles tiveram uma organização militar muito mais eficiente do que os palestinos, apesar dos judeus serem menos numerosos que os palestinos. Então, basicamente, é você pensar que no conflito o judeu vai ter vantagem, Israel vai ter vantagem. Eu sempre gosto de brincar falando que dentro disso é como se você pensasse no funk da Valesca Popozuda e entender o seguinte, que quando se fala de Israel é só tiro, porrada e bomba. E quando fala dos árabes, eu estou falando que eles creem em Deus e fazem ele de escudo. E a gente vai entender justamente os momentos em que a religião vai servir como força para poder lutar contra o inimigo. Perfeito? E aí a gente vai comentar agora justamente sobre a guerra da independência de Israel e os conflitos que sucederam pós esse primeiro embate entre esses dois povos. Beleza? Então, pessoal, olha só. Depois que houve a formação do Estado de Israel a partir da divisão que a ONU fez, logicamente os árabes não aceitaram essa divisão e promoveu-se então a primeira guerra entre árabes e israelenses, que foi a Guerra da Independência de Israel em 1948. Então acontece, a Inglaterra, como ela dominava a região e ela passou a responsabilidade para a ONU, ela em 1948, as últimas tropas britânicas deixaram a região. Nesse mesmo momento em que isso acontece, Israel declara a sua independência através de David Gurion. E quando ele declara a independência de Israel, cria-se então o Estado de Israel. Os árabes, obviamente, não aceitam e promovem justamente uma declaração de guerra a Israel. Ou seja, os países árabes vão declarar guerra a Israel. E nesse contexto de declaração de conflito, o que vai acontecer? Poxa, você vai ter várias tropas do Egito, da Transjordânia, da Síria, do Líbano, do Iraque. Todas essas tropas, elas vão declarar essa guerra a Israel. Por outro lado, Israel vai ter o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido. Como eu já disse para vocês, acontece o conflito, quem vai vencer? Israel. Israel vence e não só vence, promove alterações territoriais, ou seja, Israel amplia o seu território e a Palestina, os palestinos praticamente perdem o domínio, o controle sobre a divisão que foi feita pela ONU. Por quê? Além de Israel ampliar as suas áreas de ocupação, o Egito também vai ocupar a faixa de Gaza e a Jordânia vai ocupar a região da Cisjordânia. Então, dentro dessa condição, você vai raciocinar que os palestinos que não aceitaram as terras que foram da divisão, e eles acabaram agora sem território algum. E nessa concepção, só para vocês terem uma noção de como que foi essa ampliação do território israelense, só para vocês terem uma noção, Israel tinha, na divisão da ONU, 14 mil quilômetros quadrados de território. Depois desse conflito, ele amplia o seu território, ele aumenta isso para 20 mil quilômetros quadrados, beleza? E vocês podem observar isso nesse mapinha aí, para vocês terem uma noção, beleza? Bom, e aí acontece, pessoal, quando houve o estabelecimento do Estado de Israel, vários palestinos começaram a migrar, ou seja, a gente vai ter mais de 5 milhões de palestinos refugiados pelo mundo. Mas mesmo em refúgio, eles começaram a se organizar do ponto de vista de pensar numa estratégia para retomar as suas terras. Então foi criada uma instituição chamada Al-Fatah, e essa instituição ela foi o embrião para a criação da OLP. Quem é a OLP? Organização para a Libertação da Palestina, que passou a ser dominada em 1969 pelo Yasser Arafat. Beleza? Então, OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Bem, dentro desse contexto todo, a gente vai perceber que existiu um conflito que foi justamente a crise de Suez.
Essa crise de Suez, ela não envolveu exatamente Israel e os palestinos, mas ela envolve quem? Ela envolve Israel com os povos árabes, porque de certa maneira Israel se tornou o inimigo número 1 do povo árabe. Dentro dessa caracterização, você vai perceber que o canal de Suez ele foi construído no final do século XIX pelas grandes potências, principalmente pela França, pelo Reino Unido, apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse canal ele tem uma importância estratégica em relação ao escoamento de produção, porque ele interliga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Bom, quando em 1956 o presidente egípcio Abdel Nasser promove a nacionalização do canal. O que é a nacionalização do canal? O canal era controlado pelas potências ocidentais. Então esse presidente egípcio, ele torna o canal de domínio dos egípcios. E quando ele faz essa nacionalização, isso incomoda as potências ocidentais. E além dessas potências, Israel também se sente incomodado. Por quê? Porque na saída do Mar Vermelho existe um porto chamado Porto de Eilat. E esse porto de Israel, ele temia que ele pudesse ser estrangulado por esse domínio egípcio, já que existia essa rivalidade entre árabes e israelenses. Então ele entra a favor das potências ocidentais. Resultado final, nós vamos ter um ataque fulminante dessas potências que vão vencer o conflito, mas do ponto de vista territorial, o canal continua sob o domínio do Egito. Tanto é que houve uma resolução da ONU garantindo essa condição. E aí, para o Egito foi muito importante, porque, apesar da derrota, coloca o Egito como um grande líder entre os países árabes. Beleza? Mas só mostra o quanto que Israel se torna inimigo dos países árabes que ele está à sua volta. Eu brinco dizendo que Israel é como se fosse uma ilha cercada por árabes de todos os lados e esses árabes são inimigos de Israel. Beleza? Até por conta das características de Israel em alinhamento principalmente com os Estados Unidos, com o Ocidente. Bom, dentro dessa condição, nós vamos perceber agora conflitos mais diretos com Israel. E aí vem a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, pessoal, aconteceu em 1967. É uma situação assim, olha só. Em 67, Israel, ele faz um ataque surpresa, um ataque fulminante a Egito, Síria e Jordânia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Israel fez um ataque, um país fez um ataque sozinho a 3 países. Lógico que pegou eles de surpresa. Israel justificou esse ataque dizendo o seguinte, que era uma ação preventiva, tá? Já que ele dizia que existiam algumas ações terroristas do grupo da Al-Fatah, que esse grupo, consequentemente, tinha interesse em atacar Israel. Então, antes dele ser atacado, Israel justifica o ataque a esses 3 países. Cara, Israel vence os 3 países. E não só vence, ele faz com que haja anexação de novos territórios. Flávio, que louco! É louco. Por quê? Porque Israel vai vencer e vai do Egito, ele vai tomar a península do Sinai e a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, na verdade, já nem pertencia ao Egito, era para ser um território dos palestinos. Mas o Israel vai lá e toma península do Sinai e faixa de Gaza do Egito. Depois, toma da Jordânia a Cisjordânia. Tá? E essa região é importante, pessoal, porque lá está a cidade de Jerusalém. Beleza? E que é importante, como eu já disse para vocês, para as 3 religiões monoteístas. E depois toma da Síria as colinas de Golã. E as colinas de Golã é um território que até hoje Israel não devolveu. Tá? Em 1981, na verdade, esse território se tornou oficialmente do país Israel. Mas por quê? Porque é uma condição estratégica. Nas colinas de Golã nascem os principais rios que abastecem, que correm em Israel. Então, se Israel, inimigo da Síria, a Síria tivesse o controle das nascentes, ela poderia afetar o fornecimento de água. Então, do ponto de vista da geopolítica da água,
é estratégico para Israel o domínio das colinas de Golã. Ah, Flávio, mas e isso aí? Não vai devolver essas terras? Vai. Além a colina de Golã não vai devolver, beleza. Mas vai ter a devolução. Por exemplo, a faixa de Gaza, ela foi devolvida em 2005, tá? E hoje ela é dominada pelo Hamas, que é um grupo terrorista, e eu vou explicar para vocês. A Cisjordânia, ela foi passada para a Autoridade Nacional Palestina. Então tem um domínio palestino na região. E a Península do Sinai foi também devolvida ao Egito, e eu vou mostrar isso para vocês quando a gente falar sobre os acordos de paz, tá? Mas só pensa nessa condição: Israel atacou 3 países e Israel venceu os 3. É brabo, né? Bom, e aí o que acontece? Poxa, mas isso não ia ficar assim, né? Israel vai lá, ataca 3 países, vence e pronto. Bom, nós vamos ter a guerra do Yom Kippur. Flávio, o que é a guerra do Yom Kippur? A guerra do Yom Kippur vai ser um ataque justamente nesse dia aqui, ó. Cadê? Fiquei na frente. No dia 6/10. Dia 6/10 é um feriado judaico, que é o feriado de Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. Então, no dia desse feriado nacional, em 73, Egito e Síria fazem um ataque surpresa a Israel. Poxa, Israel agora não esperava por isso. E ainda mais num dia de feriado. Resultado, Israel no primeiro momento dá sinais que iria perder o conflito, mas ele faz uma ofensiva, principalmente conseguindo invadir a região da Península do Sinai, depois faz um bombardeio à cidade de Damasco, capital da Síria, reequilibra o processo e, de novo, vitória de Israel. Então, ou seja, ele começa a ter todo um controle. Só que aqui tem um episódio interessante. Por quê? Poxa, Israel está ali no Oriente Médio e existe um grupo que foi formado em 1960 que é a OLP, a OPEP, desculpa, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa OPEP, né, que é formada principalmente por países árabes, em retaliação a essa vitória de Israel, promoveu o aumento do preço do barril do petróleo. Ou seja, criou-se aqui, pessoal, a primeira crise do petróleo, que isso afetou o mundo inteiro. Então, tá vendo como que a geopolítica ela tá cheia de nuances? Algo que aconteceu lá no Oriente Médio, mas que tem o apoio dos Estados Unidos, cria-se toda uma condição para que haja uma interferência no mundo todo, mesmo que indiretamente para alguns países que não tem nada a ver com a ocorrência do conflito. Mas vocês percebam que está tudo o quê? Muito ligado, está tudo muito juntinho, beleza? Então a gente falou aqui das guerras, tá? Dos principais conflitos, e agora a gente vai tentar perceber alguma outra possibilidade, que é o quê? Poxa, será, Flávio, que tem acordos de paz? Será que existe possibilidade para isso? E é exatamente dentro dessa concepção que a gente vai discutir na próxima aula, beleza? Grande abraço, até daqui a pouco!